Ok, vamos lá. O material que temos hoje é um dos mais curiosos que já passaram por aqui. Sem dúvida. É um documento com um título que, sinceramente, parece a capa de um livro de fantasia. Mitologia Celta, o Enigma da Chave Dourada. É um título e tanto. Totalmente. Só de ler, minha cabeça já começa a criar um filme inteiro. Sabe, eu imagino druidas, florestas nebulosas, artefatos mágicos. Um prato cheio. Exato. A gente se prepara para mergulhar de cabeça numa lenda. E aí vem o conteúdo. Abaixo desse título monumental, a única coisa escrita é texto colado. Só isso. Só isso. Olha, a minha primeira reação foi rir. Sério, parece uma piada, uma pegadinha, né? É o anticlímax perfeito. Um título que promete o universo e entrega um lembrete técnico. Mas depois de um minutinho, comecei a achar a coisa toda de genial. Fica a pergunta, isso é só um erro, um documento inacabado? Ou você acha que tem algo mais profundo acontecendo aqui? Olha, sua reação é a mais comum e, eu diria, a mais correta. O riso inicial, essa sensação de anticlímax. É tudo parte da experiência dessa fonte. Parece uma decepção, mas é aí que a mágica acontece. O verdadeiro enigma não é a tal chave dourada da lenda. O enigma é o próprio documento. Exatamente. O mistério está justamente nesse vazio, nessa ausência. Então, acho que o melhor caminho para nossa análise é fazer o que você fez. Primeiro, sentir o peso da promessa do título. Certo. E depois, tentar decifrar o que esse texto colado realmente significa. Adorei a abordagem. Então, vamos lá. Antes da gente mergulhar no vazio do texto colado, vamos falar dessa promessa, porque o título é muito poderoso, né? Muito. Mitologia celta já me transporta para outro lugar, não sei você, mas para mim vem imagens de guerreiros como Cuchulainn, lugares místicos como Avalon. Sim. Criaturas como as Banshees. É todo um universo cultural riquíssimo que já prepara o terreno para algo grandioso. Exatamente. É uma fundação muito forte, essas duas palavras carregam séculos de história, sabe? Tradições orais, batalhas, magia, elas prometem um mundo que não opera sobre as nossas regras. Isso. E aí, em cima dessa base, o título adiciona a cereja do bolo, o Enigma da Chave Dourada. Aqui, a escolha das palavras é cirúrgica para criar um senso de importância e mistério. Vamos quebrar isso em partes? Vamos lá. Primeiro, a chave. Uma chave é um símbolo universalmente poderoso. Ela não representa só acesso, mas também solução, conhecimento, poder. Ela abre o que está trancado. Isso. Ela é a resposta para uma pergunta, o fim de uma barreira. Uma chave é uma promessa, né? A promessa de que tem algo valioso do outro lado, algo que vale a pena ser protegido. Perfeito. E o que define o valor dessa promessa é o material da chave. Dourada. O ouro, em quase todas as culturas, simboliza o divino, a pureza, a eternidade. O valor máximo. Verdade. Uma chave de ouro não abre a porta de um celeiro. Ela abre o portão para o outro mundo, o túmulo de um rei lendário. Ou talvez destrava um conhecimento que pode mudar o destino do mundo. Não é uma chave comum. É um artefato sagrado. É um artefato sagrado. E para amarrar tudo, a palavra final. Enigma. Isso transforma o objeto numa jornada. Ah, boa. A chave não está esperando para ser encontrada debaixo de um tapete. Ela é o prêmio final de uma busca, a solução de um quebra-cabeça complexo. Então, o título não é só um nome. É o trailer completo de uma saga. É isso. Ele nos dá o cenário, que é a mitologia celta, o objetivo, a chave dourada, e o conflito, o enigma. Cara, é surreal. A gente nem leu a história, mas eu já tenho o filme todo na minha cabeça. Já imaginei o herói, a floresta, o perigo. Tudo em 6 palavras. Tudo em 6 palavras. Como eles conseguem? E a gente começa a se perguntar, quem seria o herói dessa busca? Um jovem druida? Uma guerreira? E o que a chave abre? Exato. O segredo da imortalidade. O segredo da imortalidade dos Tuatha De Danann, um portal para Tir na Nog. As possibilidades são infinitas.
São infinitas. E é nesse pico de imaginação com a cabeça a mil que a gente desce o olhar e dá de cara com o texto colado. O banho de água fria. Imediato. É frustrante, mas, ao mesmo tempo, incrivelmente curioso. É aí que a investigação muda de foco. O mais curioso para mim é que essa frase aparentemente sem sentido, abre um novo leque de possibilidades tão rico quanto o da lenda que a gente imaginou. É mesmo. Sim, eu consigo pensar em pelo menos 3 interpretações para esse texto colado. Manda. A primeira é a mais óbvia, a interpretação técnica. A frase é um marcador de posição, um placeholder. Alguém estava montando esse arquivo, escreveu o título e deixou uma nota para si mesmo. Aqui vai o texto. Certo, um rascunho. Nesse cenário, o documento é só um rascunho abandonado. Um projeto que nunca saiu do papel. Ok, essa era a explicação mais pé no chão. Mas, sendo a advogada do diabo aqui, será que a gente não está viajando demais? E se for só isso, um copia e cola que deu errado, e a gente está tentando achar poesia num bug? É uma possibilidade totalmente real. E, estatisticamente, talvez a mais provável. Mas a beleza da análise não está em encontrar a verdade, mas em explorar o que a ambiguidade nos permite pensar. Entendi. E isso nos leva à segunda interpretação, que eu chamo de vestigial. Imagine que esse documento já foi completo. Talvez, numa versão mais antiga, o texto estivesse ali. Com o tempo, nas cópias, digitalizações, o texto se perdeu. Mas a instrução, a cicatriz do processo, permaneceu. Nossa, isso é muito interessante. É como arqueologia da informação. Exato. Tipo, encontrar uma tânfora romana linda, mas o vinho evaporou há séculos. O que sobrou foi o recipiente e a etiqueta dizendo vinho de Falerno. Perfeita analogia. O texto colado seria essa etiqueta. É um fantasma de informação. Temos o rótulo de um conteúdo que se desvaneceu. Que loucura! E isso nos conecta com a terceira interpretação, que é a mais literária e, convenhamos, a mais divertida. Lá vem. E se a frase for uma pista deliberada? E se ela for parte do próprio enigma? O texto não está faltando, ele está colado em outro lugar e essa é a primeira instrução para o leitor começar a busca. E isso seria genial. Transformaria um erro técnico numa obra de ficção interativa. Quase um ARG, um jogo de realidade alternativa. É improvável, mas dentro da lógica de um enigma, faz todo sentido. O que é fascinante aqui é que essa situação toda, esse documento incompleto, é um espelho perfeito do trabalho real de historiadores e mitologistas. Sabe, isso me lembra os fragmentos dos pré-socráticos. Como assim? Às vezes, tudo que temos de um pensador como Heráclito é uma única frase enigmática, citada por outro autor. E gerações de acadêmicos tentam reconstruir um sistema filosófico inteiro a partir daquilo. É o que a gente está fazendo aqui. Exatamente, em pequena escala. A nossa fonte, na sua falha, se torna o exemplo perfeito do campo de estudo que ela se propõe a abordar. Essa ideia de que a fonte espelha o campo de estudo é ótima, mas me faz pensar. Isso não torna o trabalho de um historiador quase impossível? Se a ausência é a norma, como a gente pode ter certeza de qualquer coisa? Mas é isso que torna o trabalho tão estimulante. Não se trata de ter certeza absoluta, mas de construir a interpretação mais plausível com as evidências disponíveis. E mais importante, reconhecer os limites do nosso conhecimento. Humildade intelectual. Essa fonte nos ensina isso. Ela nos força a admitir. Não sabemos a história e qualquer coisa que criarmos a partir daqui é projeção nossa. E é aí que a coisa vira de ponta cabeça para mim. Como a história não é contada, cada pessoa que lê esse título é convidada a preencher a lacuna com a própria imaginação, né? Sim, o vazio se torna um convite. Um convite à criatividade. O documento deixa de ser um transmissor de uma história única e se torna um gerador de infinitas histórias. A minha versão da lenda vai ser diferente da sua. Você matou a charada. A ausência democratiza a narrativa. Sabe no que isso me fez pensar também? Na nossa cultura digital. Vivemos cercados por textos colados. Quantas vezes a gente não vê um site em construção com um título incrível e um lorem ipsum no lugar do texto? Total. Eu ia falar exatamente isso. É o avô analógico do clickbait. Exatamente. Um título bombástico que promete o segredo para a felicidade que os milionários não querem que você saiba. Aí você clica e o conteúdo é um texto raso ou pior,
só anúncio. A estrutura é a mesma, uma promessa gigantesca e um conteúdo ausente. É isso. Precisamente. Essa fonte, então, se torna uma metáfora não só para o estudo do passado, mas para a nossa relação com a informação no presente. Ela nos ensina a ler as entrelinhas, a questionar as promessas. E a valorizar quando o conteúdo corresponde ao título. Exatamente. Então, o que tudo isso significa? Se a gente for amarrar, a jornada foi maluca. Começamos esperando uma aventura na Irlanda Antiga e terminamos discutindo filosofia do conhecimento e clickbait. Foi um belo desvio. O que fica para mim é que o verdadeiro enigma do título não era sobre a lenda, mas sobre a própria fonte. A pergunta enigmática é: onde está o texto? E a chave dourada para decifrar isso? Não é um artefato, mas a nossa capacidade de interpretar a falta de informação. Se conectarmos isso ao quadro geral, a lição é poderosa. O conhecimento raramente chega para nós de forma limpa, completa, organizada. Na maioria das vezes, ele é fragmentado, cheio de buracos, sabe? Com viés, aberto a interpretações. Isso. Esta fonte não nos entrega o peixe. Ela nos mostra a natureza confusa e fascinante do próprio ato de pescar. Ela nos lembra que as perguntas que uma fonte levanta podem ser muito mais importantes do que as respostas que ela fornece. Exato. Ela não nos deu uma história, mas despertou uma curiosidade imensa. E a curiosidade é o motor de qualquer aprendizado. É uma lição e tanto. E é uma lição especialmente relevante hoje. No mundo absolutamente saturado de informação, onde o Google nos dá uma resposta para tudo em meio segundo, uma fonte como essa é um freio de arrumação. Um respiro. Um respiro. Ela nos lembra do valor do que foi perdido, do poder do que não é dito e do espaço que a imaginação precisa para respirar. O enigma da chave dourada, como lenda, continua sem solução. E talvez, só talvez, o maior poder dessa fonte seja justamente esse. Manter o mistério vivo. Manter o mistério vivo. Isso deixa a gente com um pensamento final, uma provocação. Se, por um milagre, amanhã alguém encontrasse o texto original e completo do Enigma da Chave Dourada e o publicasse na íntegra, será que a gente não perderia alguma coisa? Boa pergunta. Todo esse mistério, todo o encanto e as centenas de histórias que nós e todos que leram esse título criamos em nossas mentes, não se perderia um pouco da magia? Fica a pergunta. A imaginação de uma história é, por vezes, mais poderosa do que a própria história contada.